Joinha rápido nesse vídeo, senão é você que vai ser expulso do seu trabalho. Você quer arriscar? Melhor não. E aí, pessoal, beleza? A história de hoje é de um carinha que eu já até queria comentar aqui no canal, perdi a oportunidade em outras polêmicas que ele se envolveu, mas felizmente essa galera que é muito dada às tretas, às controvérsias, se você perde a oportunidade de abordá-los em um vídeo, não se preocupe que eles vão te dar outra. E é o caso do youtuber Gabriel Monteiro, que é também um policial militar. Gabriel Monteiro se tornou famoso ou infame nos últimos meses porque ele adotou um estilo youtubístico, vamos dizer assim, que eu posso definir como a escola Mamãe Falei de vídeos. Não tenho nada contra o Arthur a propósito, a gente discorda politicamente em muitas questões, mas a gente sempre se tratou com bastante respeito, então não entendam isso como um desmerecimento do cara, mas é muito claro que vídeos como os que o Gabriel Monteiro faz têm uma clara inspiração do Arthur do Mamãe Falei. A última controvérsia do Gabriel envolvia um vídeo gravado durante o funeral da garota Ágata, que foi baleada e infelizmente morreu durante uma incursão da PM em uma das favelas do Rio. Foi um caso naturalmente bastante controverso, trouxe à tona mais uma vez o debate público sobre a insegurança no Rio de Janeiro e o papel da polícia em às vezes exacerbar essa violência, né? No caso da garota Ágata e de várias outras pessoas, acaba sendo a própria polícia que infelizmente matou um dos habitantes lá. Na ocasião, Gabriel foi nesse local para fazer vídeos, o que é um pouco sem noção, considerando que ele, querendo ou não, ele é um representante da polícia militar naquela situação, porque ele é, pelo simples fato de que ele é policial militar, então não dá para divorciar uma coisa da outra, por mais que... E olha só, eu sou um pouco ambivalente sobre esse tipo de vídeo. A ideia, ostensivamente, é entrevistar pessoas que discordam dele, pessoas que transitam em outro lado do espectro político. E eu gosto dessa ideia. Outras pessoas veem isso com menos boa vontade e descrevem esse tipo de vídeo como ele foi lá para provocar, foi lá para causar. E aí quando o cara é inevitavelmente agredido, a pessoa fala, mas mereceu, provocou e tal. Eu acho isso uma visão meio quinta série, sabe? O cara foi lá provocar, então tem que partir pra porrada mesmo. Eu não fecho muito com essa visão, não. Embora eu tenho que dizer que eu acho o Gabriel, talvez ele seja melhor policial do que ele é entrevistador, porque as entrevistas dele no YouTube é muito sem pé nem cabeça. É um dos motivos pelo qual foi tão difícil entender essa história. Deixa eu contextualizar aqui. O PM, por causa de sua atividade no YouTube, claramente já estava na mira da hierarquia policial, porque ele tá, a bem ou mal, como eu falei antes, tá representando a polícia de certa forma. Então, se as pessoas não gostam das ações dele, naturalmente reflete negativamente para a corporação como um todo. E aí, recentemente, teve duas situações, que ele tá aparentemente numa cruzada pessoal contra o coronel reformado Ibis Pereira, que foi, inclusive, comandante da Polícia Militar no Rio de Janeiro. O ex-coronel, não sei se essa nomenclatura, ex-coronel, coronel reformado, coronel da reserva, sei lá como que fala. Ele é afiliado ao PSOL e, aparentemente, tem, como é que se diz, um papel, ele presta algum tipo de papel social, de assistência ou coisa do tipo nas comunidades, o que é relativamente comum para a galera do pessoal do Rio de Janeiro. Na ocasião, tem essa entrevista aí de 11 minutos, que eu vou colocar o link aqui na descrição, você já sabe, 2020, 1 milhão de inscritos, um link, um like, vai estar aí embaixo, confia em mim. Gabriel se aproxima do ex-coronel para entrevistá-lo sobre um suposto hábito que o coronel tem de ir numa favela lá, Favela da Maré, acho que é o nome, e sem sofrer nenhum tipo de retaliação dos elementos criminosos que dominam aquela região. Como o Gabriel explica, se ele mesmo fosse subir lá, ele provavelmente seria recebido a bala, enquanto o coronel vai lá com frequência, é insinuado, e nada acontece. E novamente a insinuação feita ali é que tem algum tipo de conchavo, que ele tem algum tipo de proximidade ou familiaridade com os elementos criminosos. O Gabriel não fala explicitamente do que ele está acusando o coronel, mas ele deixa bem no ar, que é isso. Ele fala várias vezes como é que você vai lá e tal. O coronel, por seu lado, tentou com bastante paciência até conversar com o Gabriel, até o momento que ele perde um pouco da paciência quando as insinuações que o Gabriel estava fazendo se tornam mais óbvias. E aí ele acabou meio que encerrando a parada. Até ali ele estava até participando muito bem, embora ele não... Como eu falei, eu vi a entrevista e não ficou claro, assim, ele vai lá com que frequência exatamente? O que está sendo insinuado aqui? Ele vai lá todo dia, toda semana? O que ele faz lá exatamente? Ele menciona estar numa sala de aula, então como eu presumi, algum tipo de ação social na comunidade, novamente bem comum
comum a galera do PSOL, mas, naturalmente, não pega tão bem assim, pelo menos esse é o ponto do Gabriel. Ele forçou ali, tentou buscar uma explicação de como é que o coronel consegue ir lá sem problema. Inclusive ele falou uma parada que não faz muito sentido. Ele diz assim, eu posso ir lá, você garante a minha segurança? Senão eu vou lá então agora, para tentar provar o fato de que se um policial, né, ou ex-policial for dar as caras por lá, não vai dar muito certo. E o coronel falou corretamente, eu não tenho como garantir isso para você. Mas ele também... Ele se evadiu um pouco de explicar. Ele poderia, eu acho que faltou. Ele teve a oportunidade ali de deixar mais claro: olha, eu vou realmente lá com essa frequência, porque eu participo lá do negócio tal, e X e tal. E, naturalmente, né, durante a sua própria carreira, se você ler as matérias, as entrevistas que ele deu entrevista para aquela moça, a socialista morena, que é uma figura muito polarizadora no Twitter brasileiro. Mas ele deu uma entrevista muito interessante para ela, onde ele se descreve como, eu estou parafraseando, mas marxista herege. Ele é de esquerda, ele tem algumas visões marxistas, faz sentido, ele se afilia ao PSOL, aparentemente participa de algum tipo de ação social para a galera lá das comunidades, isso é bem comum para essa galera que tá nesse lado do espectro político. Mas eu acho que ele perdeu a oportunidade de explicar, porque realmente, se você for ver com os olhos ali da galera que está se orientando mais pro lado do Gabriel, parece realmente que ele meio que se esquivou de responder e tal, mas eu até entendo a situação que ele foi colocado. Um cara que vai nessas comunidades para, né, fazer coisa de ação de caridade, ação social, esse tipo de coisa, naturalmente rola algum tipo de diálogo com as facções que geralmente controlam ali a situação. Isso, embora insinue algum tipo de familiaridade ou companheirismo com elementos criminosos, não necessariamente quer dizer que o coronel está envolvido em algum tipo de atividade criminosa. Ele pode simplesmente ter aquele contato diplomático com os caras para que ele ganhe acesso, ele, sei lá quem está indo com ele, né, que ele tem que ter aquele contexto com a galera. Geralmente quem trabalha nesses negócios de né, ação social na comunidade, periferia, o pessoal tem um certo contexto com os moradores e, inevitavelmente, com os elementos criminosos que ali também habitam. Então eu imagino que para o coronel, supondo a sua idoneidade, né, ele simplesmente não queria se colocar na situação em que ele está explanando muito, né, essa proximidade diplomática que ele tem, que o garante acesso a essas ações lá, né? Porque ele imagina, né, mano, quem é que vai ver esse vídeo? Será que a galera lá foi citado o Comando Vermelho, né, na situação, supondo que então o Comando Vermelho que tá ali naquela região. Isso vai cair nos ouvidos dos caras, é melhor, né? Ele tá andando numa corda bamba ali, né? Por causa de essa e outras instâncias pelo menos duas foram citadas no processo, entre o Gabriel Monteiro e esse coronel, né, o Ibis Pereira, aparentemente ele está, como eu falei, numa cruzada pessoal né? Ele menciona que ele tem evidência, tem provas de que o coronel realmente estava indo, né, nesse negócio e tal. O que aconteceu? A Corregedoria da Polícia Militar abriu um inquérito e ele aparentemente será exonerado da corporação e já perdeu o porte de armas. O Gabriel agora não pode estar armado, né, que para um policial o coloca realmente numa situação de desvantagem. Ele fez um vídeo bastante aborrecido com a situação, bem dramático inclusive. Ele acha que ele pode morrer por causa disso, não vai ter como se defender de bandido e tudo. E eu não sei o que eu penso sobre essa situação. Supondo a hipótese de que, de fato, o ex-coronel Ibis Pereira tem algum tipo de relação criminosa e é por isso que ele vai lá com tanta frequência, por isso que ele tem esse livre acesso e não dá ruim lá com os bandidos, eu imagino que tem formas muito melhores de fazer a denúncia, Gabriel, do que tentar bombar os views do seu canal. Indo na porta da Alerj lá, pedindo para entrevistar o cara, dizendo, inclusive, foi citado na matéria que eu li, vou colocar os links aí embaixo, que ele se identificou como estudante, então ele obteve essa entrevista sob justificativas escusas, né? Ele teve que mentir sobre a própria identidade, então não sei muito bem como eu me sinto em relação a isso. O processo, aparentemente, é por insubordinação, o que eu achei curioso, eu não entendo do Código de Ética Militar e tal, policial. O coronel Ibis, ex-comandante, ele não é mais ativo na corporação, aparentemente o Código de Ética Militar ainda obriga o policial que está na ativa a algum tipo de obrigação ali de respeito com os oficiais reformados, aparentemente, não sabia. Obviamente, para o Gabriel e seus apoiadores, fica parecendo que a corporação está tentando proteger alguém, né, um corrupto, de ser exposto pelos seus esforços jornalísticos, vamos dizer assim, o que eu não acho que é para tanto. Eu acho que o Gabriel, com esses confrontos com manifestantes e, né, com o seu trabalho no YouTube,
ele vem colocando a polícia numa saia justa já tem um tempo, ele já sofreu um outro processo administrativo, acho que é o termo, e aí a parada foi engavetada, foi jogada por baixo dos panos, o que revoltou muita gente. Tem um link do Intercept que fala muito dessa história, também vou colocar o link na descrição. E eu sei que o Intercept é visto por muitos como um veículo com uma tendência forte à esquerda, mas está lá tudo, né? Não atire no mensageiro, leia a matéria e veja as fontes, tá? Só vou dizer isso. Mas como eu estava falando, o que eu acho que é mais provável é que a PM já via o Gabriel como uma figura meio problemática em seu meio e aproveitaram-se dessa oportunidade para finalmente, né, cortar os laços com ele. Por sua parte, eu suponho que Gabriel já visava alguma coisa além da PM, talvez. Uma carreira política é o que muitos esperam. Tanto é que nas redes sociais se referem a ele como futuro candidato a vereador, já imaginando essa transição para a vida política. O que você acha em relação a isso? Você curte o trabalho do Gabriel Monteiro? Você acha que é desonesto, que é tendencioso? Coloca aí embaixo, como sempre, os seus comentários. E é isso aí, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima.